Olá, tudo bom? Vamos para a análise de obra O Rapto de Proserpina de Bernini. Primeiro, quem foi Bernini? Bernini foi um dos maiores artistas do período barroco europeu. Um dos maiores artistas no que diz respeito à arquitetura e à escultura. Sim, Bernini, além de ser um grande escultor, também teve destaque na arquitetura barroca. Além disso, Bernini foi decorador e urbanista. Muitas de suas produções serviram como elementos decorativos para igrejas naquela época. Lembrando que quando nós falamos em igrejas naquela época, estamos falando do século 17, ok? E essas igrejas, nessa época, nós falamos de igrejas católicas, pois o barroco ele surge aí justamente para tentar fazer o resgate dos fiéis que a igreja católica tinha perdido há algum tempo atrás. E se você não se recorda de nenhuma obra do Bernini, veja bem, a obra Êxtase de Santa Teresa é uma obra desse artista. Essa obra. Ok, mas para a gente poder fazer uma análise a respeito dessa obra dentro do movimento artístico barroco, é preciso, antes de mais nada, saber também um pouquinho a respeito dessa história do Rapto de Proserpina. O que foi? Como aconteceu? Por que Bernini resolveu fazer aquela produção desse jeito? Magnífica, com esses corpos cheios de tensões, de dramaticidade. Como? É o seguinte, primeiro, trata-se de um mito que é romano, mas que também é um mito grego, onde Plutão é chamado de Hades e Proserpina é chamado de Perséfone. E lógico, Proserpina, Perséfone, ela acaba encantando esse deus que é obscuro. Encantando como? Encantando com a sua beleza. Daí o que acontece? Plutão resolve raptá-la e acaba levando para as profundezas da Terra, deixando a sua mãe completamente enfurecida. Aí, toda essa história desse rapto faz com que Deméter castigasse todo o mundo, acabando com todas as plantações e entregando o mundo para o caos e a fome. Forte, não? Conta que Perséfone não podia comer nada que era oferecido para ela, pois se ela aceitasse, ela jamais voltaria para sua casa. Daí, durante todo esse momento turbulento, Zeus tenta convencer Plutão para poder libertar Perséfone, pois esse convencimento veio justamente por conta de todo o desespero que a sua mãe estava passando. Daí, sabe o que aconteceu? Perséfone não aguentou a fome e acabou comendo algumas sementes de romã. E aí você já sabe, acabou traçando o seu destino, querendo ou não. Daí, como ela acabou se alimentando, ela se viu com a obrigação de casar com Plutão. E aí, quando o casamento acontece, Deméter fica muito mais furiosa mesmo. Depois, eles acabam entrando em determinado acordo, onde sua filha Perséfone passaria a metade do ano com seu marido Plutão e a outra metade com a sua mãe. Daí onde vem toda aquela história de quando a sua filha está com a mãe, durante a primavera ela solta flores para embelezar o mundo, mas enquanto a sua filha não está com ela, está com seu marido, ela meio que castiga o mundo ou algo do tipo. Bom, para você saber um pouquinho mais a respeito da história da mitologia, eu sugiro que você leia, procure outras fontes para poder ter um pouco mais de conhecimento aprofundado, mais aprofundado a respeito desse mito, né? Então vamos lá, a obra de arte de Jean Lorenzo Bernini é uma escultura, evidentemente. Dizem, alguns historiadores fazem análise de que quando Michelangelo fez Pietà, ele tinha apenas 23 anos. E aí eles fazem análise justamente porque a idade de Bernini, quando produziu essa obra, tinha 24 anos. Outros defendem que tinha 23. Então, o que ele quer tentar falar é que justamente ambos eram jovens para poder fazer uma produção tão majestosa como essa. Quando essa obra foi
foi produzida, ela foi patrocinada por um cardeal da época. E aí esse cardeal, quando recebeu a sua obra, ficou algum tempo com essa obra e depois pegou e presenteou um outro cardeal da época, né? Era muito comum naquela época igrejas fazerem pedidos para que os artistas produzissem, isso os artistas que tinham relação com a Igreja Católica. Mas aqueles artistas que não eram católicos, eles também produziam. E geralmente eram outras pessoas que faziam essas encomendas. Por exemplo, quando nós falamos em Rápido de Proserpina, estamos falando de uma obra mitológica, logo ela não está relacionada com a igreja. Sendo que uma das características maiores do barroco é o quê? É o resgate dos fiéis que a Igreja Católica tinha perdido, não é mesmo? E analisando essa obra, por exemplo, a obra está aqui. Analisando a obra, você consegue perceber claramente algumas características desse movimento do barroco, características da escultura. Olha só, o que eu vou falar aqui agora são características da escultura barroca. Lembra que o barroco possui suas características gerais. Lembra uma coisinha, o barroco vai ter suas características gerais. Dentro do barroco nós temos as características gerais das pinturas, as características gerais da arquitetura e as características gerais das esculturas. E agora o que nós vamos analisar nessa obra é justamente as características gerais do barroco dentro da arquitetura que a gente consegue perceber nessa obra. Exemplo, veja bem, aqui você consegue perceber com clareza o predomínio das linhas curvas e dos drapeados das vestes. Onde está o predomínio dessas linhas curvas? Você analisando a silhueta, você analisando o corpo, os detalhes, cada cantinho da obra, você consegue perceber a sinuosidade dessas linhas, ou seja, as linhas curvas características do barroco. Além de que os drapeados das vestes nada mais é que sabe quando você pega uma blusa, uma roupa, faz isso aqui? Deixa eu chegar pertinho para mostrar. E fica essas marquinhas dobradas? Isso são os drapeados da roupa. Então Bernini ele conseguia fazer isso de forma muito majestosa. Observe esses drapeados aqui na obra de arte. Como que Bernini dá toda essa sensação de movimento e de leveza. Algumas dessas sensações a gente percebia até nas pinturas barroca, mas observe bem, aqui nós estamos falando de uma escultura onde o material não é nem um pouco maleável. Além disso, é possível perceber o quê? As expressões corporais, as expressões faciais. Note que a expressão facial acompanha toda a expressão corporal de toda a obra. Há determinada dramaticidade. Há um momento de emoção violenta que você consegue perceber por meio dos braços, do corpo se retorcendo. Então isso acaba sendo uma característica muito clara no barroco, tanto na pintura quanto aqui na escultura, especificamente em O Rapto de Proserpina. Quando você observa o rosto, olha só, analisando aqui o rosto, como você percebe que há expressão. Tá? Há uma determinada expressão e essa expressão vai acompanhar todo o corpo que tem uma expressão quase que exagerada. Essa obra ela é uma escultura que foi produzida em mármore e você percebe com clareza a riqueza dos detalhes. É tão rico nos detalhes que por hora, quando você vê partes fragmentadas, separados aí por meio da fotografia, você acha até que estamos analisando uma fotografia em preto e branco, de tão grande que é o realismo dessa produção de Bernini. E observando a obra mais um pouquinho, você percebe aqui que Proserpina empurra a cabeça de Plutão quando ele justamente está tentando apertar e amaciar a pele de Proserpina para tentar imobilizar, tá? E aí se eu der um zoom aqui e mostrar a imagem, você vai perceber que é como, sabe quando a gente pega na nossa pele e a gente percebe o músculo sendo contraído? Ou essa carninha aqui, ó. É exatamente esse realismo que Bernini mostra na obra. Observe o detalhe. Aí o que acontece? Proserpina, completamente desesperada, ela empurra o Plutão e tenta lutar para poder se livrar com todas as suas forças, mas a gente percebe que ela não está conseguindo, né, gente?
Atrás dessa obra tem um detalhe que poucas pessoas notam. É um cão. Esse cão, o cachorro, é uma testemunha. Só que esse cachorro, ele é bem diferente dos cachorros convencionais, pois ele possui 3 cabeças. Observe só esse detalhe. Completamente dentro de todas as características do barroco, tá? E é como se esse animal estivesse sendo testemunha ali do momento de paixão e terror que acontece ao mesmo tempo nessa obra de arte, tá? E essa obra é como se eles estivessem numa entrada para um mundo completamente obscuro. Seria exatamente o momento que Plutão sequestra Proserpina. Se você quiser conhecer um pouco mais das obras de Bernini, na internet mesmo, em alguns livros de arte, você consegue perceber uma grande quantidade de produções e você vai ver que cada obra de Bernini possui um realismo muito promissor, de forma que foi produzida de forma muito cautelosa, coisas que ao longo da história da arte nós sempre fomos analisando, sempre fomos observando algumas esculturas, mas quando a gente chega em Bernini, a gente consegue perceber o realismo da figura e toda a questão da expressão corporal e facial em apenas uma única obra de arte. O que acaba fazendo de Bernini o escultor mais importante do barroco europeu. Não só escultor, mas também arquiteto. A análise de obra foi essa e até a próxima. Tchau, tchau.